Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para a gente estar refletindo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 ao 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam ao espaço infinito e oferecem aos espíritos desencarnados lugares apropriados à sua evolução. Além da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas quanto ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. De acordo com o estado de maior ou menor pureza e de desapego às atrações materiais, o meio onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns vivem presos à esfera na qual vivemos, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados vagam nas trevas, os felizes usufruem de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto os maus, atormentados de remorsos e desgostos, quase sempre sós, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, gemem sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, usufrui das doçuras de uma felicidade indescritível. Lá também há, portanto, várias moradas, embora não limitadas e nem circunscritas. Quando eu li esse capítulo aqui, eu comecei a pensar sobre a impermanência, sobre a transitoriedade. E a gente no meio espírita sempre fala, né? Nós não somos daqui, nós somos espíritos tendo uma experiência num corpo. Nosso lar é o espiritual, né? Aqui é só uma passagem. É tudo transitório. Então a gente escuta muito isso no meio espírita o tempo todo. E aí eu comecei a refletir e a pensar sobre isso, né? A gente escuta isso o tempo todo, mas será que a gente começa a absorver isso durante a nossa existência? Será que eu absorvo? Então isso me fez parar para pensar um pouquinho, porque a gente tem sempre aquela ilusão, né? Não, eu tô fazendo tudo certinho, quando eu morrer, os amigos espirituais, quando eu desencarnar, né? Os amigos espirituais vêm me buscar, ou se não um familiar, e aí eu vou ser tratado numa colônia espiritual, até porventura ter a nova oportunidade de reencarnação. Mas será que a gente está nesse patamar mesmo? Será que a gente consegue ter esse processo no momento do desencarne? Como é que eu estou lidando? Aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente está lidando com a vida? Será que eu entendo realmente que eu sou um ser espiritual? Essa essência eterna não é material? Porque a gente se olha todo dia no espelho e não raro a gente se deixa envolver tanto pelo imediatismo, tanto pelo materialismo que nos envolve, que a gente esquece do principal, né? Que é transitório.
a nossa estada aqui no plano material. Que são pequenos momentos na nossa vida eterna, vamos assim dizer, como espíritos imortais. E a vida, ela nos pede isso, né? A gente não pode também viver alheio ao mundo material. A gente precisa do material para viver e sobreviver nessa dimensão, nesse planeta. E aí, por outro lado, também a gente observa o quanto o nosso corpo material é frágil. Às vezes uma febre nos derruba, um vírus, né? Esse serzinho tão pequeno que a gente não consegue nem enxergar é capaz de nos derrubar por um bom tempo. Então, assim, começar a lidar com a impermanência, começar a olhar para a vida como transitória, eu acho que faz toda a diferença no nosso processo. Porque a gente começa a ficar mais consciente do nosso dia a dia. Porque achar que só o fato do momento que a gente desencarnar, a gente vai deixar tudo o que está aqui no material de lado e vamos seguir o nosso processo, é uma ilusão. Porque quando a gente perde o corpo físico, os espíritos nos dizem que a gente continua igual ao que a gente é, né? Na última encarnação. Então não é o fato de a vida inteira eu viver focada ou dar mais atenção para o lado material, esquecer meu lado espiritual, que na hora que eu não tiver o corpo físico eu vou mudar. E aí, como é que vai ser o processo? Se eu viver uma encarnação inteira mais focada só no material, não estando presente na vida como um todo, não trabalhando o meu lado negativo, não procurando mudar as más tendências, não alimentando as boas qualidades, né? Não trabalhando o meu interior. Como é que só a falta do corpo físico vai fazer essa transformação? Não faz. A própria vivência no corpo físico é meio que um teste para a gente, né? Nesse planejamento de aperfeiçoamento. Porque são tantas as tentações do mundo material, é tanta coisa que nos é colocada através da mídia, como sendo necessárias, como sendo importantes, né? Eu lembro uma vez, eu estava vendo um vídeo do Ariano Suassuna e eu comecei a rir comigo mesmo, né? Porque ele falava que ele foi convidado por um casal, assim, importante, para um jantar, e ele foi, né? Aí lá pelas tantas no jantar, a anfitriã disse assim para ele, porque nós fomos na Disney, e aí começou a falar um monte de coisa, e de repente fez assim, você conhece a Disney, não conhece? E ele ficou pensando, Disney, aí que ele percebeu que era da Disneylândia que ela falava. Então ele disse, não, como? O senhor não conhece a Disney? E ele, com a maior naturalidade do mundo, não, eu nunca saí do meu país. E aquilo, assim, ele falou que ele pôde ver o desencanto no rosto daquela pessoa quando ele disse que nunca tinha saído do país, nunca tinha conhecido a Disney. E ele falou, poxa, eu não pensei que isso fosse tão importante, né? Então, assim, qual é a importância que a gente dá para as coisas? Ele se sentiu, assim, meio que colocado de lado porque ele não conhecia a Disney. Quando toda a parte intelectual dele, o fato dele ser um escritor reconhecido, nada disso tem importância, a Disney teria importância. Então, assim, qual a importância que nós damos para as coisas do mundo? Elas estão aqui para serem usadas por nós, né? Mas será que a gente às vezes não dá uma extrema importância para o material e esquece do resto? É isso que eu fiquei pensando sobre esses diferentes estados da alma na erraticidade, né?
porque não importa quantos bens eu tenha durante a minha encarnação, se eu não trabalhar esse meu lado, se eu não trabalhar o meu interior, não conseguir trabalhar o desapego aos bens, às pessoas, né? As situações. Aí a gente fica lendo na literatura espírita e vê que muitas pessoas desencarnam e ficam presas aos seus bens, às suas casas. Eu lembro que quando eu fazia o curso de doutrina, um dos professores que eu tive num ano, ele tinha uma loja de antiguidade. Então ele dizia que antes de pôr um móvel ou um objeto na loja, ele tinha que fazer um processo de desobsessão no objeto, porque não raro os antigos donos continuavam ali grudados a uma determinada cristaleira ou a um objeto de arte, né? Então olha que tristeza, quando a gente olha por esse lado, né? Quanto a gente precisa ainda trabalhar. E a gente percebe pela forma mesmo como a gente diz, minha casa, meu filho, minha roupa, é tudo meu, né? E na realidade não é, nem o nosso corpo físico é nosso. Tudo nos é emprestado nesse plano, para que a gente experiencie o melhor possível, para que a gente tire o melhor resultado e depois se despeça de tudo isso e siga. E aí eu lembro também aquelas passagens no Evangelho, né? Onde Jesus caminhava e ele não tinha nem sequer um travesseiro. Ele e os apóstolos iam de um lugar para o outro, se acomodavam onde eram recebidos, onde não eram, como ele mesmo dizia, né? A casa que não quer a nossa paz, sacuda as sandálias, né? Não leve nem a poeira e siga. Então, assim, o que ele quis dizer com isso? Nada disso é importante. Tudo isso é transitório. Então, assim, eu fiquei pensando, exercitar, né, o desapego enquanto estamos aqui, exercitar o que de melhor tivermos, né, em favor do próximo e de nós mesmos também. Trabalhar, plantar para um futuro, porque sempre a gente fica olhando o passado. Ai, se hoje eu estou vivendo essa situação, é porque eu devo ter feito tal coisa na encarnação passada. Ai, se eu tenho hoje sei lá, uma sogra difícil, é porque eu já devo ter prejudicado. Se eu tenho um filho difícil, é porque eu tenho prejudicado. Quando o ideal seria, vamos aproveitar o que a gente está vivendo no presente para semear um futuro melhor, né? Para crescer, para iluminar o nosso caminho e iluminar o caminho que está ao redor de nós. Iluminar, se possível, as outras pessoas com um bom exemplo, com uma boa palavra, não nos apegarmos tanto, usufruirmos da vida sem grandes apegos. Porque nada é perene, tudo é transitório. Um dia você tá bem, no outro dia você acorda doente. Um dia você tá com um amigo, no outro dia aquele amigo já não está mais aqui, viajou, foi morar no outro país ou mudou de dimensão. Então, assim, às vezes a gente fica ligado no automático da vida e a vida vai passando e a gente fala, mas nem quero pensar nisso. A gente não sabe o nosso contrato na atual existência, quanto tempo vai durar. Isso não é pessimismo, pensar sobre isso. É realismo. É entender que a gente tem um tempo, né, que nós firmamos, vamos dizer assim, um acordo, um contrato. A gente tem um tempo e nesse tempo a gente tem que executar determinadas coisas, né? E quando esse tempo terminar, terminou. E aí talvez vamos ter ainda que esperar muito tempo para estarmos de volta para dar continuidade nesse projeto. Então, viver com consciência. Eu acho que essa é a proposta, né?
prestar atenção da forma como a gente usa nosso dia, da forma como a gente usa as experiências que chegam até nós, a fazermos o melhor, agradecermos, né, por todas as bênçãos que são pontuadas na nossa existência, agradecermos até pelas lições, às vezes muito dolorosas, mas que nos proporcionam aprendizado, desenvolvimento e, não raro, evolução no nosso processo. Entender que tudo faz parte, entender que não existe injustiças, entender que ninguém é feliz o tempo todo, também ninguém é infeliz o tempo todo, que hoje a gente está colhendo muitas semeaduras, boas e não boas, e que agora a gente está num momento onde a gente pode ficar mais atento com as sementes que a gente vai depositando ao longo do caminho. E que essas sementes possam trazer flores para a nossa colheita futura e que essas flores também possam perfumar o coração e o caminho daqueles que compartilharem a nossa trajetória. Então era isso que eu tinha para colocar hoje. Muito obrigado a todos pela paciência em me ouvir. E aqueles que quiserem, né, fazer uma vibração junto comigo, eu convidaria a cerrar os olhos por alguns instantes. Respirar profundamente. Deixar que o ar penetre o nosso corpo. E assim mais tranquilos, serenos. Vamos visualizar uma luz que vem das altas esferas. E essa luz vai iluminando o nosso centro de força no alto da cabeça, o coronário. E vai descendo, iluminando o frontal, que fica entre os olhos. E desce mais um pouquinho, e ilumina o laríngeo, aqui na altura da laringe, da tireoide. Mais um pouquinho ele desce, na altura do nosso coração, acima de uma glândula chamada timo. Ele também ilumina esse pequeno sol, que é o centro de força cardíaco, e vai descendo mais um pouquinho. Aqui na altura da boca do estômago nós temos o plexo solar, por onde entram as nossas emoções. Ele vai iluminando esse centro de força, esse pequeno sol, diluindo tudo que tiver de desarmônico. Depois essa mesma luz desce mais um pouquinho, os 4 dedinhos abaixo do nosso umbigo. Ela ilumina um outro centro de força, o genésico. E desce mais um pouquinho no finalzinho da coluna, iluminando o básico. E assim, cada vez que nós inspirarmos, nós trazemos para dentro de nós essa luz, o prana, que é a energia que permeia todo o universo, energia que vem do Criador,
que permite que todas as células nossas estejam coesas. Então, cada vez que eu inspirar, eu visualizo a luz. E cada vez que nós expirarmos, vamos visualizar uma energia, como uma fumaça saindo de nós. Então vamos trazendo luz, harmonia e soltando tudo aquilo que é deletério, tudo aquilo que desequilibra. E assim mais tranquilos, serenos, vamos visualizando a figura de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que está sempre ao nosso lado. E vamos agradecer a Ele, ao plano espiritual, por todo o auxílio recebido na nossa trajetória, na nossa caminhada. Agradecer por todas as intuições, por toda ajuda. E assim, com o coração tranquilo, vamos envolvendo o nosso planeta Terra, que é a nossa morada. Que a paz e o amor de Jesus, junto com o que tivermos de melhor, possa envolver todo o planeta e possa cair como um bálsamo, tocando o coração daqueles que estão passando por momentos de angústia, de sofrimento, que possam ter a ajuda desse plano espiritual maravilhoso, somado com um pouquinho do nosso amor, para que também possam sentir a paz e o amor de Jesus e vencer as suas tribulações. Vamos envolver o nosso Brasil com muito amor e muito carinho. E assim vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus nosso Mestre, aos nossos mentores, anjos guardiães, espíritos amigos, por esse momento de tranquilidade, de paz e de reflexão. Que assim seja. Um beijo grande no coração de cada um. Fiquem bem, fiquem em paz.